Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Eu estou de volta trazendo um tema sobre o casamento como um projeto de Deus. Pessoal, o que tem que ser analisado aqui em princípio é o seguinte: o primeiro casamento aconteceu dentro do Jardim do Éden, quando Deus disse: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma disjuntura. E depois Deus disse: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se apegará à sua mulher, à sua esposa, e serão dois em uma carne só. Mas nós devemos analisar alguns detalhes para que o casamento venha a ter um bom desenvolvimento ou uma boa durabilidade no decorrer dos anos. E quais são essas questões que vai favorecer o casamento? Então, pessoal, o primeiro detalhe, o primeiro segredo que eu deixo para vocês é o seguinte: a questão do jugo. Tá? O apóstolo Paulo falou: não é bom que nos envolvemos com jugo desiguais. Tá bom? Então, o que é um jugo desigual? É quando, por exemplo, a mulher ou o homem tem uma idade muito acima da sua ou abaixo da sua. Então, esse casamento vai ter algumas dificuldades, tá? No decorrer dos anos. Lógico, isso é uma coisa futurística, né? Algo que vai acontecer bem mais além. Então, pessoal, uma outra questão que devemos observar é a questão dos temperamentos, tá? Então, o companheiro ou a companheira deve analisar os temperamentos deste seu companheiro com quem você pretende se casar, para você realmente não se arrepender depois, tá bom? Então, essa questão aí de idade, de temperamentos, questão de finança, né? Ele é muito rico ou muito pobre, tá? E você tem um modelo de vida totalmente diferente do dele. Isso é muito prejudicial na questão do relacionamento matrimonial. Uma outra questão é a questão da fé, da crença, né? Ele tem uma crença e você tem outra. Isso é muito prejudicial. E por último aqui eu posso falar da estética, não é verdade? Um é muito bonito e o outro não é tão bonito, tá? E a sociedade, eles observam tudo isso aí, e no decorrer do tempo este casamento pode entrar em crise, porque vai se desgastando no decorrer dos anos. Aí, pessoal, temos algumas coisas para observarmos aqui. Primeiro detalhe é o seguinte: Deus fez o homem dentro do Jardim do Éden do pó da terra, e a substância, ou seja, a matéria-prima da mulher já estava dentro do homem, tá? Então ele seria jugo igual, carne da carne e osso do osso, tá bom? Então isso o ajudaria, né? A cor da pele era igual, a estrutura seria basicamente a mesma, e uma série de outras coisas que seria jugo igual. Então é osso do osso e carne da carne. Um outro detalhe que eu observei aqui é o seguinte: Deus colocou um sono profundo em Adão. Esse sono fala de espera, tá? De paciência, dormir, sossegar, tá? Descansar. Então, para que Deus venha formar uma pessoa abençoada para estar do teu lado, é necessário que você venha descansar em Deus, venha esperar o tempo certo. Então Adão teve que esperar, tá? Chegar à sua idade de maturidade, tá bom? Que, segundo a história, Adão chegou então à idade de 50 anos e ele recebeu a esposa dele, tá? Então ele teve aquela capacidade de esperar no Senhor, de aguardar a esposa, tá? E nesse tempo da espera ele passou por muitas provas, inclusive pelaquela prova de bestialidade, ou seja, a prova de bestialidade é quando o homem tem relação com um tipo de animal. Mas a Bíblia Sagrada diz que Adão, tá, ele foi fiel. E a Bíblia diz o seguinte, né? E para o homem não se encontrava adjuntora. Se você pegar uma Bíblia original, vai estar assim: e o homem não se relacionou com nenhum tipo de animal. Isso foi muito sério. 50 anos aguardando a Eva, né? A costela dele,
a bênção dele. Então tem essa questão de espera, para depois, né, não se precipitar e aí casar com uma pessoa com jugo desigual, vai dar o maior trabalho para a tua vida, e aí vai ter aquele processo do divórcio, né? Eu já fiz um outro vídeo sobre divórcio, depois você procura lá, tá? Então vai manchar o teu ministério, tá? Porque você foi apressadinho demais ou apressadinha demais, isso é prejudicial, não esperou em Deus, quebra a cara, vai chorar, não é verdade? O leite derramado, isso vai dar muito trabalho. Vamos seguir aqui falando sobre essa questão do casamento. Então, pessoal, o que temos que observar biblicamente em relação a Adão e Eva é que o casal era uma bênção, porém, Adão trabalhava demais. Adão não parava em casa. E o que acontece? Ele não dava atenção, provavelmente. Pelo menos é isso que a história, estas bíblicas, apresentam. E a mulher começou a se relacionar, tá, com uma serpente. Por falta de carinho, talvez de conversa, né? Lembrando que só tinha 2 pessoas no jardim do Éden, tá? Então ela tinha que conversar com alguém. E foi aí que o diabo aproveitou essa oportunidade. Então, a queda foi da mulher, lógico, mas a culpa estava no homem, tá? Porque foi ele, provavelmente, que deixou ela solitária, tá? Então, ele ocasionou a participação da serpente, tá? Então, ela pecou, mas a culpa era dele. Observa, pessoal, que Deus fez um julgamento sincero, né? Deus não condenou a mulher em primeira mão. Deus procurou saber qual a raiz da situação. E ele descobriu realmente que o homem é que realmente não estava dando atenção para Eva. E Eva realmente começou a se comunicar com a serpente. E a serpente estava, né, endiabrada, por assim dizer. Eu fiz um vídeo falando sobre a serpente do Éden. Procura lá no meu canal que você vai encontrar. Mas a solidão de Eva é quem trouxe essa amizade. A Bíblia vai falar que a serpente Eva era amicíssima, porque provavelmente o homem não dava atenção. A maioria dos divórcios atualmente é porque o homem não dá atenção à sua esposa, tá? E você está ocasionando destruição matrimonial. Então tem que tomar cuidado com essa questão de ficarmos, né, só em o nosso trabalho, nos envolvendo com a obra de Deus, não é verdade? Que a mulher, coitada, está sofrendo. Então, dê atenção para sua mulher antes que seja tarde demais, tá bom? Isso aconteceu com Adão, tá? Trabalhando na obra de Deus, colocando nome nos animais, tirando frutos e sustentando os animais e etc, etc, só na obra. E aí a destruição chegou, tá bom? Então tem que cuidar da obra, lógico, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, tá bom? Então lembre-se, Deus primeiro, família em segundo. Sem família realmente você será uma pessoa solitária. Então, pessoal, a história diz que Adão não dava atenção para Eva, não cumpria as suas funções, por assim dizer. E o diabo começou a implantar na cabeça de Eva: este homem não presta, tá? E você come do fruto que serás uma deusa. Então, a história, tá, não é bíblica. A história antiga vai dizer que o diabo disse para a mulher: Adão não presta. Ele não te dá atenção. Tá? A culpa era do homem realmente. O diabo estava certo, entre aspas. E você come do fruto do conhecimento, será uma deusa, lógico, e casará com Deus. Adão é homem. Você comendo do fruto, tá? Você será uma deusa e terá uma relação com Deus. E foi aí, nessa história toda, que Eva caiu no laço, né? Mas a culpa procedente de Adão. E Eva era boba demais, estava sofrendo, né, nos emocionais da vida, e aí caiu nessa besteira de comer do fruto para se casar com Deus. Porque na linguagem do diabo, Adão não dava conta do recado como um pai de família, tá bom? Então, pessoal, é aí que entra o diabo, né, os demônios, a ação maligna e o divórcio em seguida, porque o marido não está cumprindo as suas obrigações matrimoniais, como homem, como esposo, como companheiro, né, aquele que tem o seu
diálogo com a mulher, uma conversa sincera, carinho, amor, atenção, né? Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, tá bom? Porque tem muitos homens sofrendo na mão de muitas mulheres que também não dão atenção aos seus esposos, tá? Então vamos pegar aqui os dois lados, mas a história aqui está falando diretamente de Adão e Eva. E Eva, naquele momento, né, começou a pecar. Os desejos, isso é antes do pecado, tá, pessoal? É antes dela comer o fruto. Ela já tinha o pecado dos desejos. Ela estava desejando algo que não era dela. Deus tinha entregado Adão para ela. Ela tinha que conversar com o esposo dela. Mas, em vez de conversar com o esposo, ela foi conversar com a serpente. Tá entendendo? Ela foi se abrir, emocionalmente falando, para a serpente. Tá entendendo? Quando você tem um mau relacionamento e você não se abre para a pessoa certa, tá? O que vai acontecer? Você vai dar brecha ao diabo. E aí, sabe, o teu casamento pode ir de água abaixo. Realmente as consequências pode ser muito grande, muito mesmo, até morte, por exemplo, tá? E aí Eva pecou antes de comer do fruto. Ela já tinha um orgulho. Não quero mais Adão, ele não presta para a minha vida, eu quero alguém melhor. Se Deus entregou Adão para ela e ela para Adão, agora ela vai querer casar com Deus, querer um relacionamento com outra pessoa, fora da permissão de Deus, tá? Então ela começou a entrar em um caminho que levaria ela às consequências mais trágicas do reino espiritual. Isso aconteceu com ela, porque ela caiu nessa ideia de largar Adão, um homem preparado por Deus para a vida dela, para casar-se com quem ela não conhecia inteiramente, né, que era Deus, por exemplo. E o diabo jogou essa ideia e ela, nova, entre aspas, caiu nessa ideia. E tem muita gente caído nessa ideia. Olha, aquele homem não é para você não. Quantas profecias, revelações, visões, sonhos, desejos da carne, tá? Para você deixar o seu cônjuge, para você deixar o seu companheiro, partir para outro ou para outra. Não é verdade? Isso aí você tem que entender que isso é do início. Pessoal, é antes do pecado. Isso é antes do homem sair de dentro do jardim do Éden. Tá? Se isso aconteceu lá dentro, quanto mais aqui neste mundo pecador. Quantos demônios estão batendo na tecla, né, no seu ouvido? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que tem um comichão. Lá no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo fala que tem um demônio, fica pendurado no ouvido, tá? Dando conselhos 24 horas. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de demônio, dizendo, olha, ele não presta, ela não presta, você merece coisa melhor, você merece coisa melhor. E aí o diabo vai implantando, e ele é paciente, tá? Então a Bíblia Sagrada diz que Eva e a cobra, o diabo, eram amicíssimos, tá? Então foi durativo, né? Demorou até ela jogar rede, né? A serpente ou o diabo jogar rede em Eva. Então o diabo é paciente, tá? Então tem que tomar cuidado, porque o que Deus preparou para a tua vida, você não pode jogar fora, para depois não ter consequências maiores, por assim dizer. Então a história diz que ela comeu do fruto, tá? Para se transformar em uma deusa, e aí provavelmente se casar com Deus, tá? E o que aconteceu? Ela viu que não aconteceu aquilo que ela achava, que o diabo é mentiroso. Aí as consequências vieram. Só que ela se tornou mais sábia do que Adão. Ela comeu do fruto e ficou sábia. Então ela conseguiu lubridiar Adão facilmente. Quando Adão chegou, né, da roça, ela com 2 palavras derrubou Adão. Pela sabedoria que ela tinha, pelo conhecimento, né? Ela tinha uma professora, né? A Eva tinha uma professora chamada de cobra, a serpente. Eu fiz um vídeo onde eu falo que o nome da serpente é Naja, e significa grande encantadora, tá? Então Eva estava bem ensinada ali, né? Bem preparada, e derrubou facilmente Adão. Então aí você vê que Eva cai no pecado e depois o homem também leva as consequências. Aí, pessoal, os olhos de ambos foram abertos, não é verdade? Em seguida, eles começaram a brigar e se esconderam individuais dentro do jardim. Olha as consequências. Logo em seguida, Deus chegou no jardim e Adão começou a acusar Deus também, né? A mulher que tu me deste não presta. Aí Deus, tipo, né? Mas não era osso do teu osso, carne da tua carne?
Ele queria colocar a culpa em Eva, mas o danado não cumpria as suas obrigações matrimoniais como homem, não é verdade? Então, eu não estou aqui para julgar Adão, mas toda a história bíblica vai entender que Eva era realmente solitária, né? E que estava jogada, entre aspas, lá no Jardim do Éden. Isso era muito ruim para Eva, não é verdade? Então, pessoal, as consequências chegaram, tá? E Deus trouxe a sentença, tá? E foi muito prejudicial, não só para eles, que cortaram a figueira, fizeram roupas, mas não adiantou, se esconderam, não adiantou. Observa, pessoal, que depois da queda de Adão e Eva, os casamentos atualmente estão, né, centralizados em 3 categorias. Né? A primeira categoria é o casamento na ordem perfeita, o segundo na ordem permissiva e o terceiro na ordem negativa. Na ordem perfeita, Deus trabalha 90% com o espírito do casal. Isso é muito importante, porque é um casamento preparado por Deus. Agora, na ordem permissiva, Deus trabalha 50% na alma do casal. E na ordem negativa, Deus trabalha somente 10% com o corpo do casal. Porque este casamento, este terceiro casamento, é um casamento diabólico, através de feitiçaria, macumbaria, ordem financeira, tá bom? Então, o casamento na ordem perfeita é chamado de casamento de Deus, Deus que preparou. Já o casamento na ordem permissiva é o casamento do homem, tá? Você arrumou, gostou e se casou. E na ordem negativa é o casamento do diabo, preparado, né, através de macumbaria, feitiçaria, obra de maldição e uma série de outras coisas, tá bom? Então, existem realmente estes 3 tipos de casamentos, tá? O perfeito, o permissivo e o negativo. Então, você que vai se casar tem que tomar muito cuidado para que o teu casamento seja um casamento abençoado, um casamento de Deus, 90% na presença, tá bom? E assim você vai conseguir ter prosperidade e vai conseguir chegar muito longe com o teu amado ou com a tua amada, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, tá bom? Depois vocês assistem um outro vídeo sobre divórcio e repúdio no meu canal. Não esqueça de curtir o meu canal, de assinar o meu canal, tá bom? E que Deus te abençoe no nome de Jesus.